Memórias gustativas, uma discussão de memória social e identidade. Discutir memórias gustativas em pescadores de Foz do Iguaçu por pesquisa oral, temática e análise em método indiciário. A memória está presente em várias áreas, mas inerentes ao ser humano está a memória sobre a alimentação. O texto traz que o comportamento alimentar está vinculado a vários estímulos: o que, quando, onde, porquê, a sequência de pratos servidos, o tempo, o modo de preparo, quem prepara, os acompanhamentos e os comensais. Portanto, é um ritual que vai além de receptores sensoriais. Com ele vem também aspectos sociais, culturais, dentre outros. E então os escritores do artigo, através de frases de outros escritores, conceituam a memória como sendo emanada no presente, como sendo individual, assim como social e como sendo questão de identidade. Os entrevistados participaram do estudo 6 pescadores que vão ser descritos a seguir e que foram escritos pelo nome que são chamados e em ordem cronológica em que chegaram à Foz do Iguaçu. O pai, Moacir Zimmermann, chegou à Foz do Iguaçu com 5 anos de idade em 1959, natural do Paraná, com descendência alemã, polonesa e cabocla, um dos pescadores mais antigos do rio Paraná. Iracema. Iracema Berlanda de Andrade, com 17 anos, casou-se e foi morar em Foz do Iguaçu, em 1961. É natural do Rio Grande do Sul. É viúva e ainda conta suas histórias com seu falecido Aristeu, natural de Santa Catarina. Temar Tosi chegou em 1978 em Foz do Iguaçu. É natural de São Paulo, mas se considera paranaense. Trabalhou na construção da hidrelétrica de Itaipu e agora é aposentado como pescador também. Cecílio e Maria da Graça. Chegaram casados em 1989, já eram pescadores no Paraná, mas em uma cidade que havia contrabando, a qual fechou uma ponte usada pelos contrabandistas e também pelos pescadores, por isso se mudaram. Possuem fortes laços familiares. Gabriela Chiroti, chegou em 1991, natural do Rio Negro, no Paraná. O marido sofreu um tumor cerebral anterior à ida deles à Foz do Iguaçu e perdeu a visão. Reflexões para abordar a alimentação de forma não essencializada. Identidade é referida como marca que difere o eu do outro. Com o fenômeno da globalização, homogeneizou também as culturas, como a cultura alimentar, e essa seria uma perspectiva de identidade histórica. Porém, o outro lado da identidade vem da construção individual. Esse embate entre história e atualidade traz à luz os conceitos de essencialidade e não essencialidade. O conceito essencialista conta com uma identidade fixa, sendo única e estática, e o conceito de não essencialista busca entender essa construção fixa, trazendo também elementos da narrativa pessoal. Focalizando as margens da identidade e de como e por que ela é o que é, pode-se chegar à reflexão sobre pratos típicos. Eles ainda são a melhor representação? Ainda fazem sentido? E aqui eles trazem um exemplo de um prato típico feito com peixe e introduzem o conceito de pratos e memórias às margens, uma alusão a esses pratos típicos que são peixes, pescados por pescadores e que esses não estão em destaque. A partir daqui se separam os conceitos de memória gustativa social e como identidade. Memória gustativa social. A memória, sendo individual, é coletiva, e elucidam isso com a citação da historiadora Mariane Corsão. A memória gustativa está associada ao cotidiano do indivíduo. Alimentar-se no contexto do estudo da memória gustativa é entendida como uma ação que engloba diversos aspectos sociais, tais como nutrição, economia, tradição, inovação, entre outros. Para isso, trazem a fala de Iracema. Não tinha onde vender. Então, a nossa pesca era assim, era para comer. Naquele tempo, nós não tínhamos geladeira, não tínhamos nada. Pegava e tinha que comer tudo. Muitas vezes ele pegava curimba e aqueles outros peixes. Aí colocava. Até hoje eu sinto o cheiro. Ele charqueava e botava no varal para secar. Quando não era dourado, ele fazia isso. Nessa passagem, vemos a lembrança que ela ainda tem do cheiro, seguida de nojo, incidindo ainda o presente e também de como o preparo de comer era diferente na época. Agora um relato de comida que ela gostava. E carne de porco. A gente fritava, deixava na banha aquilo, até hoje tenho saudades, porque aquilo é bom demais. Aqui, além do gosto, encontram-se memórias de modo de preparo, ingrediente e armazenamento, trazendo saudades a ela. Também o pescador Popeye descreve sobre um prato que ele adora. A polenta frita fica gostosa, mas a mais gostosa é a polenta que você mesmo planta o milho, colhe, debulha, leva no moinho. Nesse momento, em cada 4 etapas, o pescador dava uma batida na mesa, meio que marcando o tempo de cada um dos processos. E bem claro, um moinho de pedra natural, tocando a água ainda, na época como tinha. Aí eles moíam esse milho que se chamava fubá. Nós pegávamos o fubá e minha mãe fazia polenta no parolo.
Aí pegava essa polenta, tirava do parolo, colocava em cima da tábua na mesa e cortava com uma linha. Não usava faca, era cortado com uma linha, entendeu? Passa por baixo da polenta e vop, corta. É gostoso o milho que você mesmo planta para fazer a polenta. Levando a concluir que, para ele, a comida mais gostosa é aquela que o comensal participa de todos os processos, do cultivo à mesa e, melhor ainda, na companhia da mãe. Já o casal Cecílio e Maria da Graça dizem: uma coisa que marcou e que as crianças comentam tanto é que quando eles eram pequenos, nós tínhamos acampamento na beira do rio Paraná. Eles não esquecem daqueles lambarizinhos pequenininhos que nós pegávamos no litro e cozinhava na panela de arroz e comia só aquele arroz, aquele lambari frito. Até hoje eles dizem: "Oh, que coisa boa!" Ou seja, os filhos não esquecem do passado, ainda comentam o presente, trazendo à tona memórias que fazem parte da gustação deles e que reforçam o pertencimento ao grupo. Portanto, os pratos que marcam essas falas e que foram memorizados são aqueles que foram compartilhados com alguém. A conclusão que os autores chegaram das memórias gustativas como memória social, registra-se o cheiro do charque do peixe e o sabor da carne de porco na banha por Iracema, a polenta envolvendo sabores e pessoas por Poupai, e o arroz de lambari frito e arroz com macaúba interagindo com os lugares, técnicas e pessoas por Cecílio e Maria da Graça. Memória gustativa como identidade. Aqui as expressões norteadoras são memória, identidade e pertencimento a um grupo social, trazendo à luz a frase da pescadora Gabriela. Como a gente é pescador, vou falar sobre o meio do rio e do peixe. O que me marcou quando a gente chegou aqui, logo que começamos a pegar pacu, foi um almoço que a gente fez em casa. Foi a primeira vez que eu fiz pacu assado no forninho do fogão. Eu fiz ele recheado. Tinha bastante visita, bastante gente para comer. Fiz 2 pacus recheados no forninho do fogão. Foi a primeira vez. Eu nunca comi tão gostoso um pacu recheado com arroz. Que faltou, eu tive que fazer mais um. Teve gente esperando até 3 da tarde. Daí eu fiz mais um pacu grande e recheado. Então aquilo me marcou de verdade. Foi esse almoço que a gente fez mandioca, arroz e salada. Então esse me marcou, esse almoço. Então quer dizer que tinha bastante peixe. Tinha bastante peixe. Se fosse hoje, eu não teria como fazer mais, porque o peixe está escasso hoje. Você pode ficar o dia inteiro lá, pescador de barranca, e não pegar nada. Nessa parte foi grifada a primeira frase, a qual a própria pescadora enfatiza de onde ou qual grupo pertence. Também se identificou a ênfase no uso do forno do fogão, talvez por ser a primeira vez a utilizá-lo, acrescido do compartilhamento com pessoas que, à espera pelo preparo do prato, do peixe que ela pescou e que estava muito gostoso. E assim, mais uma fala, agora da pescadora Iracema. Mandioca, naquele tempo, não tinha no comércio em Foz. Ninguém falava em mandioca. Nós mesmas nunca tínhamos comido mandioca naquele tempo. A gente não sabia. Não era um prato de Santa Catarina e nem do Rio Grande do Sul. Então a gente acostumou depois que os paraguaios, sei lá, foi indo, né? Hoje a gente não come sem mandioca, né? Sendo assim, Iracema não reconhecia esse alimento como identidade dela no Rio Grande do Sul. Enquanto passou a consumi-lo, a tornou sua identidade alegando influência do outro, dos paraguaios. Outra parte de sua narrativa ela fala da origem cabocla do seu marido, do que ele comia, franzindo a testa e engrossando a voz, denotando que a comida cabocla, segundo ela, era mais bruta, grosseira, em contraste de sua voz fina e melodiosa quando ela falava de sua própria origem italiana, da massa com manteiga, concordando talvez com o pensamento de Woodward, nós somos o que não comemos. Na verdade, sua identidade era um reflexo do que ela não comia e que não era de sua origem. A fala de seu Valdemar, se referindo à sua mãe, também contribui para essa discussão. Nossa, ela fazia um macarrão, fazia bolinho, fazia tudo a velha. Ela era caprichosa, todo domingo ela tinha que fazer um macarrão. Ela fazia a massa mesmo, esses italianos velhos, com aquele costume deles lá. Ela era italiana, todo domingo ela tinha que fazer macarrão, cueca virada. Eu acho que aquilo lá era bom. Contribuindo para a discussão de memória gustativa e alimentação como identidade, quando ele reforça a preparação da massa e a ideia de que o italiano era aquele que sabia comer bem. Explicando o porquê de trazer a questão identidade, os autores trazem em relação à alimentação, estabelecendo uma associação entre identidade da pessoa, os alimentos escolhidos, consumidos, ingeridos, digeridos, ruminados, relembrados e, por fim, narrados. O alimento torna-se símbolo de identidade. Portanto, charque de peixe, carne de porco na banha, polenta, arroz com lambari frito, arroz com macaúba,
pacu recheado com arroz, mandioca e massa, indícios de memórias gustativas nas narrativas desses pescadores, e são registros de pratos e ou ingredientes às margens das águas da sociedade. Tendo em vista a narrativa dos pescadores, memórias gustativas estão para além do paladar, não sendo fixas, pois são construídas no meio individual e no meio social, e trazem consigo o como, o quando, onde e com quem.